nós vamos passar a palavra para o administrador Gilmar Paiva Costa. Ele é empresário, graduado em administração aqui pela Faculdade Santos Dumont, é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santos Dumont. Ele vai dissertar para nós, nós vamos fazer um bate-bola aqui, Gilmar, em relação à situação das atividades empresariais e comerciais de Santos Dumont. Gilmar, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Também muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua presteza, você sempre contribuindo com a Fundação e com a faculdade. Somos colegas aí de faculdade, né? E eu quero inicialmente pegar uma carona nessa fala da doutora Flávia em relação a esse cenário todo que nós estamos vivendo. Já é um fato sabido por aí que projeta-se uma considerável redução do PIB nacional por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí a pergunta que não quer calar para nós sandomonenses: há alguma estimativa de impacto sobre o produto em Santos Dumont? Tem alguma expectativa nesse sentido? Boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim poder participar desse debate aqui. Faculdade, para mim, eu tenho um carinho muito grande por essa faculdade, né? Em 2010, eu me formei administrador aí, aluno seu, né, Sérgio? Aprendemos juntos. E é muito bom para mim poder participar disso aí e poder contribuir de alguma forma. Se vocês me deixaram numa situação muito difícil, porque falar depois da doutora Flávia, né, eu não tenho nem a oratória e nem Isso é bom, tem know-how. Ela tem. Mas vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? Ô, Sérgio, o negócio é o seguinte, realmente a coisa não é boa, não. Nós temos uma queda de arrecadação municipal em torno de 40%, porque a nossa cidade é uma cidade que vive praticamente do comércio e de aposentados, né? Hoje eu vou trazer alguns dados aqui. Nós temos hoje em Santos Dumont 1.587 empresas, CNPJ, sendo delas 1.162 empresas do comércio varejista, 359 de serviços e 66 de comércio atacadistas. Dessas empresas, com trabalho de contribuição, de carteira assinada, com tudo, nós temos apenas 4.839 empregos. E um dado lastimável, que desse ano, de janeiro a abril, nós temos um saldo negativo de 295 empregos na nossa cidade. Se você colocar, foram 438 admissões contra 733 demissões. E nós fizemos aqui, o Sindicomércio fez um comparativo, eu vou passar para o pessoal poder ter uma ideia, o comparativo de 2019 com 2020, para a gente poder começar a ter uma noção. No comércio, em 2019, nós tínhamos um saldo negativo também de janeiro a abril, de 26 empregos negativos em 2019. Em 2020, são 129, quer dizer, aumentou bastante esse número. Nos serviços, a gente tinha um negativo em 2019 e 85 este ano. Na indústria, eram 19 positivos em 2019, hoje nós temos 69 negativos. Na construção civil, era um negativo, esse ano, 24 negativos. E o único que subiu foi a agropecuária, que eram 2 negativos em 2019 e 12 positivos esse ano. Entendeu? Então, o ano passado, em abril de 2019, a gente tinha um saldo negativo de 11 postos de trabalho. Esse ano, 295. Isso aí, a grande maioria foi... Janeiro, normalmente, já é normal de ter um pouco de demissão por causa dos temporários de dezembro, né?
mas em abril foram 139 demissões, só em abril. Quer dizer, e a gente acha o seguinte, que nós estamos no auge da crise, praticamente. Nós temos aí, como a doutora Flávia disse, algumas medidas protetivas do governo federal junto com o empregado e junto com o empregador. Então, a gente acha que para esse mês de maio e junho, a coisa infelizmente, ainda deve piorar um pouco, né? A gente fazendo conta aqui em 2017, segundo o IBGE, a renda per capita de Santos Dumont era de 1,9 salários mínimos. Então, a gente fazendo uma conta aí desses, vamos arredondar, 300 empregos que nós perdemos esse ano, seria uma média de R$ 1.900, mais ou menos, por pessoa, né? Então, daria R$ 560 mil a menos por mês na economia, né? E pior, por ano, já assusta mais ainda, 6.700.000 a menos. Isso até em números de abril, né? Como eu falei, a gente está com muito medo na pós-pandemia, entendeu? Porque a gente não sabe o que vai fazer. Por exemplo, nós temos um outro dado interessante que eu tenho aqui, a questão, continuando ainda da questão do emprego. A indústria hoje tem 849 postos de trabalho, a construção civil 160, a agropecuária 149, e o comércio 1.390 e o serviço 2.291. Então, a nossa cidade, 76% dos empregos estão no comércio e no serviço. Então, por isso, essa baixa de arrecadação da prefeitura, né? Nós temos hoje a maioria das empresas fechadas na cidade por conta da pandemia. Do dia 18 do mês passado para cá, começou as empresas a abrir, mesmo assim, com uma rotatividade que um determinado tipo de atividade trabalha segunda, quarta e sexta, outros terça, quinta e sábado. E aí a gente ainda tem uma grande maioria, que são as empresas de calçados, vestuários, papelarias, que estão numa próxima onda que foi classificado pelo governo do estado, as ondas, né? Santos Dumont hoje está na onda branca, a onda verde foi a que iniciou, que era só os serviços essenciais, né? Aí passamos para a onda branca e estamos aguardando a autorização do estado para a gente poder ir para a onda amarela, que, de acordo com os números de leito de UTI e leito de enfermaria, a gente já poderia ter passado para a onda amarela, mas o governo do estado ainda não autorizou essa passagem para outra onda. Então, a gente fica aí com muita gente ainda com a loja fechada, né? E é isso, a gente está muito preocupado com essa situação toda, do que vem por aí ainda, né? Dessa pandemia aí. E aí, dentro dessa questão, Gilmar, já que existe essa preocupação com a pós-pandemia, né? Porque agora nós estamos no olho do furacão. Como é que os nossos empresários aqui em São Dumont estão se preparando? Que tipo de estratégia eles estão adotando para poder sobreviver a este cenário pós-pandemia? Porque agora você demonstrou aí em números, né, de forma catastróficas, para uma cidade que depende exclusivamente, né, de comércio, da empregabilidade aqui, que já é por si só um município sacrificado, espremido entre dois grandes polos. Como é que tem sido as estratégias? Tem alguma coisa em mente? A associação tem noção disso? Está sendo estudado? Contigo. Está acontecendo alguma coisa? Nós estamos pelejando, como diz o outro, pelejando. O que nós fizemos? No início dessa onda verde, somente as empresas consideradas atividades essenciais que poderiam estar funcionando. Inclusive, o serviço interno era proibido pelo decreto. A empresa tinha que ficar fechada totalmente. Aí nós começamos a ver que as empresas essenciais precisavam de suporte, né?
por exemplo, uma oficina mecânica que estava era uma empresa essencial, onde ele ia comprar peça. Uma padaria, um mercado, onde ele ia comprar embalagem, né? Uma obra, porque a construção não parou, a construção civil não parou, aonde ele ia comprar material de construção. Então, a Associação Comercial entrou com o pedido no comitê de gestão do coronavírus, que até então a gente não fazia parte desse comitê, por uma escolha do poder público, né, por um ramo de atividade que dá mais emprego na cidade, não participava. Graças a Deus, hoje nós já participamos, depois disso já conseguimos muitas vitórias. Então, nós pedimos a eles que liberassem essas empresas, que dariam suporte para essas empresas essenciais que funcionassem. Aí nós conseguimos que eles fizessem mais por delivery. Então, começou a se movimentar alguma coisa que era considerada até então, entre aspas, não essencial, né? E logo depois nós conseguimos que a prefeitura liberasse o delivery para todo mundo. Aí começou todo mundo começar a vender um pouquinho, né? Não paga despesa, mas pelo menos entra um dinheirinho no caixa, né? Está pingando. Está pingando. Aí começou o pessoal vendendo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e muita gente lançando as suas páginas na internet, né, para poder mostrar a sua mercadoria, e foi levando assim nós estamos indo, né? Quem está abrindo os dias escalonados, nos dias que estão fechados, continua vendendo no delivery, né? E as lojas de roupa e tal, aí que a coisa melhorou, porque melhorou, entre aspas, né? Porque, como vocês falam, que todo comerciante é chorão, né? Mas a gente tem que... O negócio é feio. Você conhece quantas gavetas tem a sua mesa, né? Pois é. Aí a gente começa a fazer assim, né? Vai se virando. Tem um comerciante aqui que ele ainda não pode abrir. Então, a pessoa chega na rua, encontra com ele, você podia ver se você podia me vender alguma coisa? Assim, eu vou dar um jeitinho. Aí ele vai lá na loja dele, anota o pedidinho, vai lá, põe uma bolsa vermelha do tamanho do bonde, sai andando no meio da rua, lá vai num cantinho, lá entrega a mercadoria para a pessoa. Quer dizer, ele está fazendo um delivery, ele não está entregando na casa da pessoa, mas ele está entregando. Não está entregando na porta, porque na porta o decreto proíbe, né? E a gente vai reinventando, né? Para poder ver aonde vai chegar até isso. Porque, como diz o outro, a despesa é certa, né? O funcionário trabalha, chega no final do mês e a gente é obrigado a pagar, e tem que pagar, porque ele fez jus ao trabalho dele, né? Você acompanhou a fala da doutora Flávia agora há pouco, ela falando sobre essa questão da MP 936, né? Que trouxe aí algumas questões que precisam ainda ser trabalhadas. Dos associados da ACIAS, da CDL de Santos Dumont, houve adesão a essa medida provisória 936, suspendendo o contrato e reduzindo aí os salários dos empregados? Ou seja, eu vou te começar... Existe a possibilidade dessa prorrogação por mais 4 meses de objeto, ou não? Ainda não houve adesão, que está estudando? Eu vou te começar a responder com uma fala do presidente da FCDL, que ele falou o seguinte, que essa medida provisória 936 foi um acalento para quem está preocupado em preservar o emprego, entendeu? Então, isso aí para a gente foi de muita valia, porque você tem que deixar o funcionário em casa trabalhando, mas como é que você vai pagar se você está com a loja fechada, né? No primeiro momento, todo mundo aproveitou para colocar os funcionários de férias. Então, a maioria colocou de férias. E agora, aproveitando essa medida provisória, foi colocado. A maioria colocou. Mais de 50% estão com os funcionários trabalhando meio expediente e recebendo meio expediente do governo e meio expediente do empresário, né? Porque você pode ver, com a loja fechada, ou você está sem arrecadar, ou está arrecadando pouco.
Então, assim, qualquer coisa que vem para poder diminuir a folha de pagamento, já diminuir as despesas, como a Flávia disse, os impostos de fundo de garantia, Simples Nacional, eles foram prorrogados os vencimentos. O governo, em momento algum, isentou o empresário de nada. Ele simplesmente falou, ó, você vai pagar, mas você vai pagar depois, a hora que voltar o negócio, entendeu? E sim, também para a parte, se tiver por mais 4 meses e continuar do jeito que está hoje, porque, como diz o governo do Estado colocou as atividades em ondas, a onda tanto vai quanto vem, né? Então, essas medidas que estão sendo adotadas no comércio, elas tantos podem evoluir quanto podem regredir. Então, a gente tem visto aí na televisão certas cidades dando lockdown, né? Fecha tudo e pronto e acabou. Então, tudo depende. A gente fala que a gente está vivendo de olho no hospital, porque, de acordo com as vagas de UTI e de enfermaria do Covid que tem no hospital, a gente vai levando para frente. Começou a ter muito caso, a gente, opa, peraí que o negócio está ficando feio, porque pode voltar. A gente hoje está funcionando 3 vezes por semana, mas semana que vem, ou na outra semana, se os casos aumentarem, a gente pode parar de paralisar tudo outra vez. Então, assim, a gente não tem certeza de nada, né? Como a Flávia falou, ninguém tem culpa de nada, mas quem está sendo mais penalizado nessa situação toda é o comerciante, porque aqui em Santos Dumont, por exemplo, reabriu o comércio e não aumentou os casos confirmados. Quer dizer, aumenta, mas aumenta pouco. Nós ficamos do dia 7 até ontem sem aumentar um caso. Ontem que aumentou 2, entendeu? Mas nós ficamos 7 dias sem um caso novo. Então, assim, a gente está esperançoso de poder avançar esse comércio, né? E assim, e carente disso, né? Porque a coisa está muito apertada, está muito feia. Ontem, o professor Giroux, ele comentou sobre competências dos administradores, o desenvolvimento de competência deles. Existe algum estudo, alguma conversa entre os profissionais aqui, os empresários de Santos Dumont, não é? Em estar buscando profissionais para o seu mercado com novas habilidades, com um novo perfil do que existia? Porque todo mundo diz o seguinte, olha, quando voltar o normal, não vai ser o normal, vai ser uma outra realidade. E dentro disso, eu não sei se eu me fiz entender, mas já que se fala tanto em os empresários estão tendo que se reinventar, e eles, por sua vez, estão conversando, procurando novos perfis para ocupar essas vagas que você abriu aí de forma tão catastrófica, mostrando nesse saldo negativo, porque a hora que, algum momento, isso vai voltar, né? Há uma situação, né? Nós estamos torcendo para que isso aconteça logo. Pois bem, esses postos voltarão a ser ocupados, ou não? Bom, o aprendizado com delivery está ensinando alguma coisa. Está ensinando muito, entendeu? Está ensinando muito, que a gente precisa se reinventar, como você falou, e o professor ontem falou também. A coisa está muito feia. Então, assim, a gente está tendo que trabalhar, fazer o serviço, aliás, fazer o serviço de 2, né? Então, assim, a gente precisa mesmo realmente de profissionais competentes, que tenham muito boa vontade, porque, infelizmente, hoje em dia, não sei se é geração ou o que é, a gente tem muita dificuldade de arrumar um profissional capacitado. E que os que não têm tanta capacidade assim no grau de instrução, vamos dizer assim, costumam não ter muito boa vontade também, sabe, Sérgio? A gente vê no dia a dia, às vezes a pessoa chega, vai fazer uma entrevista com você e fala assim, eu estou precisando muito, eu costumo até falar com ela assim, quem não precisa, porque quem não precisa procurar emprego, né? Aí vai, estou precisando, na hora que começa a trabalhar, a coisa muda de figura, rapidinho, muda de figura.
Então, assim, hoje nós estamos precisando realmente de pessoas interessadas, que vistam a camisa, como a gente falava antes, né? Que vistam a camisa da empresa e que tenham que pensem o seguinte: a empresa crescendo, eu estou crescendo também, né? Porque é muito importante isso. Hoje em dia está muito difícil arrumar um emprego. Então a gente tem que dar muito valor ao que a gente arruma, a gente consegue. E realmente hoje o serviço tem muita gente precisando e a gente está precisando de muita gente que queira mesmo, né? E nós temos essa pergunta, Gilmar, é até em razão de um trabalho que a gente vem tentando dentro da faculdade sobre orientação pedagógica e com os coordenadores, tentando desenvolver com os nossos alunos habilidades. Mais do que só compartilhar conhecimento, conteúdos, mas dar a eles situações, problemas, para que eles se preparem para o mercado. O mercado está cada vez mais exigente, e a gente sabe disso. E precisa estar, não é? O professor Leonardo sempre nos diz o seguinte: olha, instigue-os a sair da caixinha. Tem que sair da mesmice. Não pode apenas ficar reivindicando de lá para cá. Tem que ter mão dupla. Eu também tenho que dar a minha contribuição, não é? Tem uma pergunta aqui do Arthur que eu gostaria de... Você já fez um comentário dizendo que agora a associação faz parte do comitê. Entretanto, a pergunta dele parece-me ser relevante para esse momento. Ele gostaria de saber se a associação comercial, com o retorno das atividades comerciais, para fazer esse retorno, se ela já contactou com a prefeitura, se ela está acompanhando as estratégias também da prefeitura, porque é uma questão de conversa entre prefeito e governador. Depois daquela decisão do Supremo, não é? Está nas mãos desses dois órgãos, dessas duas entidades, vamos assim chamar. E aí a prefeitura, o que é que você tem de conhecimento? Porque a nossa realidade, porque isso está sendo tomado de forma muito linear, a meu ver. E o município de Santos Dumont tem uma característica muito específica. E você ressaltou, com a abertura não houve aumento. A prefeitura está acompanhando isso ou não? Não falaram nada com você? A associação questionou deles, tem questionado? O que a associação tem feito nesse sentido? Nós temos questionado o tempo todo. A Associação Comercial e o Sindicato do Comércio, de um mês para cá, nós começamos a fazer parte do... Antes a gente já estava questionando, mas a gente não fazia parte do comitê do coronavírus. A partir de então, nós entramos no comitê e aí ficou mais fácil da gente poder, porque até a comunicação que a gente tinha antes era via decreto, era goela abaixo, né? A gente tinha. E agora a gente está tendo oportunidade de questionar. Então, basicamente o seguinte, colocaram que o prefeito tem autonomia para poder abrir o que ele quer, o que ele quiser. Pelo menos foi o que está na mídia. Mas, na realidade, é o seguinte, o governo do Estado fala que o governo municipal pode fazer o que quer, mas ele determina regras para poder o município cumprir. O município de Santos Dumont teve que aderir ao Minas Consciente para poder recomeçar a fazer a reabertura, a flexibilização da economia. E o início dessa flexibilização seria, aliás, antes disso, o governo o governo do Estado colocou a economia em ondas. Então, é ondas verde, branca, amarela, vermelha e roxa. A onda verde é a onda que são os serviços essenciais. A onda branca são algumas atividades que não têm tanto risco de contaminação. A onda amarela já tem um pouco mais de risco, a onda vermelha já tem mais risco, e a onda roxa é o que eles falam pós-pandemia, é o que só vai poder fazer depois que a pandemia, tipo festa, que tenha muita aglomeração de pessoas, que para o vírus é uma beleza, né?
Então, isso é o pós-pandemia, é a onda roxa. E só que é o seguinte, abriu para todas as cidades entrar na onda verde e aderir ao Minas Consciente, a promotoria forçando para que a cidade fizesse essa opção, porque se abrisse o comércio sem fazer a opção do Minas Consciente, ele iria entrar com uma ação civil pública, que aí ia fechar tudo, e aí para poder reabrir, teria que entrar com uma ação na justiça para poder fazer essa liberação. Aí tu já viu quanto que ia fazer, né? Porque a justiça, infelizmente, é muito lenta, né? Então, o Santos Dumont foi praticamente obrigado a participar desse Minas Consciente e abriu a onda verde. Como a gente não tinha o hospital está vazio, não tem ninguém internado na UTI do coronavírus. Quando eu falo hospital, eu estou falando que no hospital tem uma parte do hospital que está só cuidando do coronavírus. Então, tem a UTI do coronavírus e a enfermaria do coronavírus. São 20 vagas de enfermaria e 10 vagas de UTI, que são específicas para o coronavírus, porque não pode ter contato com os outros doentes. Pelos números, Santos Dumont pôde avançar pela onda branca. Só que o governo do estado lançou uma normativa que, para poder avançar nessa onda, a macro-região teria que estar disponibilizada para poder avançar. E a nossa macro-região é Juiz de Fora. Juiz de Fora abrange 92 cidades. E Santos Dumont já tinha avançado para a onda branca, pelos números que a gente tinha. Na micro-região, que nós estamos até brigando para poder o Estado avaliar pela micro-região, a macro-região a gente não podia estar nem na onda branca. A gente tinha que voltar para verde. Mas, como pelos números da micro-região, deixaram a gente continuar na onda branca e tal. Pelos nossos números, a gente já podia estar na onda amarela. E porque quando você muda de uma onda para outra, você tem que esperar 21 dias para mudar para uma próxima onda. Nós já estamos com mais de 30 dias na onda branca, precisando passar para a onda amarela, e até então não pode, porque o governo do estado, a macro-região de Juiz de Fora, não tem autorização para passar para a onda branca. Quer dizer, eles falam que a prefeitura tem autonomia para fazer, mas, por outro lado, o estado amarra a prefeitura e não deixa fazer. Nós, da Associação Comercial e do Sindicato Comércio, estamos lá toda semana na reunião para poder tentar lutar pelos direitos dos empresários, né? E, por outro lado, dos funcionários também, porque se a empresa quebra, cadê o emprego? Nós já vimos ali 295 negativo, né? nesse ano. Então, a gente está buscando isso. Hoje ia ter uma videoconferência com o secretário de Educação, secretário de Saúde, para ver se ele passava essa onda, para poder essa mudança de onda pela micro-região, que a micro-região é Santos Dumont, Oliveira Forte, Aracitaba e Paiva. Nós não temos nenhum caso nessa micro-região. Aliás, não tem agora acho que são 51, mas desses 51, 20 e poucos já foram curados. Então, assim, e não tem nenhuma pessoa internada, todos os casos estão confirmados, estão em isolamento nas suas residências, quer dizer, então, a vigilância epidemiológica está fazendo acompanhamento de todos esses casos, vigiando o sujeito mesmo, entendeu? Para o sujeito não sair de casa e tal, porque uma pessoa que sai e contamina uma opção de gente acaba com tudo, né? Às vezes um descuido, até por isso começou as barreiras sanitárias na cidade, né? Para saber se tem alguém doente entrando dentro da cidade. Então, assim, a prefeitura está fazendo a parte dela, entendeu? O comitê do Covid está fazendo a parte dele. Agora, a gente precisa do Estado deixar a prefeitura prosseguir com isso. Ótimo. Você disse que hoje haveria uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, né? Sim. Nessa reunião é que vocês iriam fazer a reivindicação, ou essa reivindicação já foi formulada e está aguardando o retorno?
Exatamente, está aguardando retorno. E não é só Santos Dumont que fez, não. São diversas cidades que estão. Por exemplo, aqui na nossa região, o Bar também está fazendo fez o mesmo requerimento. Por quê? Se a gente for esperar Juiz de Fora, como é que vai fazer? É. Né? O Juiz de Fora é muito grande. Barbacena já é outra macro-região. Mas só Juiz de Fora são 92 cidades. Dessas 92 cidades, pelo menos umas 50 poderiam estar passando de onda, entendeu? E não estão passando porque está Juiz de Fora. Mas isso já foi requerido lá na secretaria e a gente estava aguardando, a gente não sabe ainda o resultado. Amanhã terá uma outra reunião do comitê para a gente poder saber o que foi decidido dessa reunião. Mas até então a gente está no aguardo para ver o que foi decidido. Então é possível que amanhã tenha alguma notícia a respeito desse assunto, né? Vamos torcer para que seja uma notícia positiva. Né? Vamos torcer para isso, nós precisamos disso. E é lógico essa questão que vocês estão reivindicando. Deixa eu puxar aqui a sardinha para o lado da contabilidade. Eu não sei se há uma maneira de você nos ajudar nessa questão, porque as atividades de contabilidade, elas não se encontram na lista de atividades essenciais. Porém, as atividades realizadas pelos escritórios, elas não foram interrompidas. No seu ponto de vista, como gestor, como é que você está vendo a atuação dos profissionais contábeis neste período de pandemia aqui no nosso município? Ou seja, eu, por exemplo, eu não tomo muito atitude sem consultar meu contador, entendeu? Na minha loja lá, eu um sócio, então se a gente tem que tomar alguma atitude, a gente conversa primeiro, depois, antes de tomar essa atitude, eu vou atrás do contador, vou, o que vai acontecer? Porque, primeiro, a gente não tem tempo de ficar, a legislação brasileira, você sabe como é que é, cada dia está para um lado, né? E, além disso, muita coisa, né, que muda todo dia. Então, a gente não tem nem capacidade e nem tempo de acompanhar tudo. E o contador, exatamente, ele tem capacidade e acompanha, porque é a profissão dele, né? Então, eu costumo falar o seguinte, que o contador para uma empresa é igual o capital de giro. Você tem que ter e ele tem que ter um bom, porque você precisa dele, porque a consequência sem ele é muito grande. E a gente vê, pelo menos o que a gente conversa com muita gente, Santos Dumont parece que são bem assessorados com os contadores, que a gente vê que hoje em dia o contador não é só aquela pessoa que leva as guias para você pagar no final do mês, não. Ele te aconselha, te mostra o caminho que você tem que seguir, e eu cobro muito do meu, porque eu acho, a gente tem uma certa formação aí que aprendi com vocês aí, né? Na faculdade, então a gente vai atrás, procura o conhecimento, saber como é que a coisa vai, qual a consequência que vai ter da decisão que você está querendo tomar, né? E, às vezes, essas medidas aí, tem uma medida que porque eles a gente só vê na televisão e nas redes sociais só o filé. A carne de pescoço está escondida lá. Então, quem vai destrinchar isso para a gente é o contador. Né? Exato. Então, a gente tem que ir atrás dele e procurar saber o que ele é. E tem até um caso muito engraçado, que tem um amigo nosso que é comerciante aí, que ele é o sujeito mais impaciente que existe no mundo. Ele não para quieto em lugar nenhum. Aí, eu fui fazer o meu como é que chama, gente? O contrato não, se a gente faz todo ano lá, o digital lá, o certificado digital. Certificado. Aí ele estava lá também para fazer o dele. Só que o certificado digital, você tem que ficar mais ou menos 40 minutos na loja para você fazer o certificado digital. Você não pode ir embora. Não. E ele rodava na loja, rapaz, para um lado e para o outro, falava assim, eu não posso ir embora, porque senão meu contador me mata, porque eu já tive que fazer e não fiz. E ele falou comigo, vai para lá hoje e fica quieto lá, enquanto você não estiver pronto, você não sai dali.
Ele falou assim, eu estou doido para ir embora e não posso. Eu falei, realmente, obedece, porque senão fica pior para você. E ele estava lá obedecendo piamente o que o contador mandou. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é muito importante. E veja, a despeito de todo esse seu comentário, né, a profissão aqui, pelo menos em Santos Dumont, não foi considerado como essenciais. Ontem a professora Sueli comentou aqui, né, que em algumas cidades foi considerado essenciais. Aqui, não. Bom, mas ainda tem uma outra pergunta aqui, Gilmar, que também é relevante aqui dentro desse cenário, que em momentos aí de redução, você comentou sobre a questão das vendas, né? A redução das vendas, um dos indicadores que é mais prejudicado é a disponibilidade de caixa. Quais as alternativas alternativas financeiras têm sido aí buscadas para sustentar a capacidade de pagamento? Porque, conforme você muito bem posicionou, os boletos não param de chegar, não é? Todo dia os boletos chegam, não é? E essa disponibilidade ou indisponibilidade de caixa, como é que isso está sendo gerenciado? Isso é um grande problema que nós temos, entendeu? A princípio, quem precisava realmente, quem tinha uma certa reserva, foi usando essa reserva até quanto deu, né? Depois começaram os recebíveis, antecipação de cartão de crédito, quem tinha cheque predatado, descontou esse cheque em banco, entendeu? Até chegar no danado do financiamento mesmo, nos bancos. Só que um grande problema. Muitas das vezes, você chega no banco, pergunta qual que é a taxa de juros. Aí o gerente te dá a taxa de juros. A hora que você vai ver, nas entrelinhas, como diz o outro, aquilo não é nada daquilo que eles estão falando. Inclusive, a Federaminas fez uma pesquisa junto aos empresários de Minas Gerais para saber quantos estavam tendo, como estavam procedendo, né? E a resposta da maioria foi falando que estavam com problema de caixa, porque chegava no banco e às vezes não tinha não tinha como. Desculpa, eu enrolei aqui. A pessoa chegava no banco para poder fazer o empréstimo e a burocracia era tanta que o sujeito desanimava. Ele ia para outros, usava cheque especial, entendeu? Aí pegava da sua reserva pessoal e punha na empresa, entendeu? E por isso está sendo até uma das reivindicações que as federações estão fazendo junto aos bancos oficiais para que a burocracia seja diminuída, para que o pequeno e médio empresário e o microempresário tenham mais acesso ao crédito, entendeu? Porque muitas das vezes chega e muitas das vezes o microempresário chega lá e já tem um empréstimo e não pode pegar outro, entendeu? Então, assim, é preocupante, tem muita gente passando muito aperto isso aí. E a gente precisa mesmo dessa pandemia passar, que se Deus quiser vai passar e não vai demorar muito, para a gente começar a trabalhar sossegado, porque a gente tem falado o seguinte, que está parecendo que a gente está fazendo uma coisa muito errada, trabalhar. Porque, às vezes, a gente tem que trabalhar até escondido, vender escondido para poder ter as suas contas pagas em dia, né? Que situação. Trabalhar escondido e entrar no banco de máscara, né? Quem podia imaginar uma coisa desse tipo? Pois Tem uma questão aqui que o João Nascimento está propondo, e eu gostaria de repassar para vocês, de repente já tem alguma ação nesse sentido, mas é sempre uma contribuição. Dizendo que, estudando administração, nós vemos que, infelizmente, muitos negócios no Brasil são feitos sem um planejamento estratégico. Uma forma de se reinventar e aproveitar o tempo, abre aspas, ocioso, fecha aspas,
para uma melhor capacitação, não somente da empresa, mas também para o dono do comércio. Não seria uma boa hora a prefeitura, conjuntamente com o SEBRAE e a Associação Comercial, implementar algum processo de capacitação, de desenvolvimento nesse sentido, nessa parceria desses três órgãos? O João, né, que fez a pergunta? Isso. Ô, João, a associação comercial, ela pensa nisso o tempo todo. A capacitação do empresário, a capacitação do funcionário. A gente está sempre trazendo cursos, trazendo palestras exatamente para melhorar isso. Mas, infelizmente, a gente não tem um retorno tão grande quanto a gente precisava. Quando eu assumi a presidência da Associação Comercial, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ao SEBRAE em Juiz de Fora, que até então a gente era o Santos Dumont, o SEBRAE que atendia a gente era o de Barbacena. Passou para Juiz de Fora, nós fomos lá conversar com o gerente do SEBRAE lá, que até ele não é de Santos Dumont, mas morou muito tempo aqui em Santos Dumont, o pai dele era militar, o Capitão Lobo, não sei se você lembra, Serginho, acho que é da nossa época. E a gente conversou com ele lá, ele se dispôs, veio, trouxe um monte de curso para cá, para Santos Dumont, mas infelizmente a gente podia pôr 30 pessoas dentro de uma sala, tinha 12, 15, entendeu? Infelizmente, o empresário e às vezes até o empregado, quando você manda aí, fala, vou te pagar a hora extra, você ir lá fazer sua reciclagem. Ele vai porque você está pagando hora extra, e mandou ele ir, ele vai. Se você perguntar, você quer ir, não quer. Entendeu? E muitos empresários é a mesma coisa. Você chama o cara, interessante e tal, e o sujeito não vai. O sujeito vai lá na associação, fala com ele assim, a Caixa Econômica Federal está com juro barato e sem pesquisa em qualquer lugar. Você vai ter dinheiro de graça, aí vai. Do contrário, a gente acha assim, eu acho um absurdo, porque a gente que passa pelo curso de administração, a gente vê quanto é importante a gente estar bem informado, para a gente tomar uma decisão certa na empresa da gente, para a empresa crescer, né? E a gente poder dar mais emprego, gerar renda para a cidade e tal. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? A gente fica até... Um dos grandes aborrecimentos que eu tive na associação comercial foi exatamente essa falta de apoio quanto aos cursos que a gente trazia para poder fazer. Eu cresci muito na minha vida profissional, enquanto eu era diretor da associação comercial ainda, antes de ser presidente. Teve uma época que o Giovanni Martins era presidente e ele me pediu que coordenasse essa parte de cursos em Santos Dumont. Então, na época, a gente fazia, tinha a Daniela, que era da DESAN, que é a agência de desenvolvimento, ela ia, praticamente amarrava o sujeito e levava lá, porque ela ficava no pé das pessoas para poder fazer o sujeito participar do curso. E, assim, eu cresci muito assistindo essas palestras, esses cursos lá na Associação Comercial. Mas a gente vai tentando. É o que eu costumo falar lá na associação. A gente nunca pode parar de tentar, porque se a gente tentando, a coisa já está difícil, né? A gente tentando desenvolver as pessoas já está difícil. Se a gente largar para lá, primeiro que não vai precisar existir associação comercial, porque uma das coisas que é da associação é desenvolver o comércio da cidade, né? Então, se você não faz nada para desenvolver o empresário e o funcionário e o comércio em si, você tem que largar para lá. E isso nós não vamos fazer de modo algum. A questão é exatamente essa, Gilmar. Quando a gente não tenta, a gente acaba sendo atentado. Daí essa situação desse cenário que nós estamos vivendo. Pode ser que este cenário, não é, ele mostre para as pessoas, não só para os empresários, não só para os colaboradores, para os funcionários, seja o nome que quiser dar, o capital humano das empresas, que há uma necessidade de uma contínua preparação. Não pode esperar o vírus chegar para depois tomar uma ação. Não pode esperar o ladrão roubar para depois colocar tranca na casa. É preciso ter, como disse muito bem o João, estratégias, um planejamento, um plano B.
eu quero muito agradecer a sua contribuição, a sua participação, dizer que nós estamos sempre abertos aqui para também estreitar laços com a associação comercial, tendo o curso de administração aqui, aquilo que nós pudermos ser úteis, aquilo que nós pudermos contribuir. A doutora Ana Cristina tem insistido com os nossos alunos numa parceria com a associação, e aí queremos estreitar mais ainda esses laços. E você de casa faz parte aqui da nossa CPA como membro da comunidade, o que muito nos honra, não é? Eu quero, em nome da faculdade, em nome da coordenação, do grupo que organiza esse evento, agradecer a você e dizer que foi espetacular a sua participação, a sua fala, para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo nos bastidores, não é? Num país de fake news, ouvindo do presidente é sempre muito bem-vindo e sempre tranquilizador. Saber que tem alguém lá fora trabalhando, insistindo para que esse cenário modifique, para que as autoridades competentes, né, possam ter um olhar diferente para os diferentes. Muito obrigado, Gilmar. Nada, eu que agradeço a participação aí. Foi um grande prazer poder participar. Estamos sempre às ordens. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado.